Olá, meu nome é Cleiton Albuquerque Vieira, eu sou da Consult-me, consultoria de finanças, marketing e gestão de pessoas. Vamos falar sobre metodologias ágeis e internet das coisas para microempresa. É possível? É. Implantá-las numa microempresa, na sua microempresa ou na minha, é difícil, por conta principalmente da quantidade mínima de funcionários que temos. Às vezes temos funcionários, poucos funcionários, e uma metodologia dessa, ela carece de um número maior de funcionários. Mas vamos falar sobre elas rapidamente. O Scrum. O Scrum, geralmente, a gente tem ali um dono do projeto, ou de produto. Ele gerencia um time Scrum, geralmente conhecido aí como Squad. Essas metodologias são cheias de termos em inglês. Então, esse time Scrum, essa pequena equipe, esse Squad, que geralmente vai de 3 a 9 pessoas, eles vão criar uma ordem de prioridade, o backlog, e as tarefas serão feitas em intervalos de tempo de no máximo 4 semanas. São chamados os sprints. Existe um facilitador do método, que é o Scrum Master, para garantir a aplicação correta da metodologia. Sempre frisamos a necessidade intensa de treinamento, não só da metodologia, é claro que no caso do Scrum há ali um facilitador, o Scrum Master, mas temos que treinar também os nossos colaboradores e às vezes o dono ou a dona da empresa precisa de ter algum treinamento, porque a metodologia ela é ágil, ela precisa de ter muito, exige das pessoas que tenham muito jogo de cintura. Então temos que treinar os nossos funcionários não só acerca da metodologia, mas também para que eles possam receber. Às vezes o funcionário ele não está habituado às vezes com o cumprimento de uma simples meta. Aí você vai colocar uma metodologia dessa, já vai dar um bloqueio muito grande na mente da pessoa. Os próprios donos, como eu me referi, também às vezes precisam ser treinados, principalmente na microempresa. Como eu falei, existe um problema que muitas microempresas têm ali poucos funcionários, então já há uma dificuldade de execução disso. Uma outra metodologia ágil bastante usada é o Lean. Esse termo vem de Lean Startup, que é uma startup enxuta, e ele busca eliminar os desperdícios, trabalhar apenas com os recursos necessários para a empresa, ou para a execução de um projeto. No caso de um projeto, é necessário, a metodologia Lean, ela aponta para a necessidade de um produto mínimo viável, o que o pessoal chama com a sigla em inglês de MVP. Outras metodologias usadas são o Kanban, o XP, de Extreme Program, o DSDM, o FDD, o ASD e o SAFe. São metodologias ágeis que são bastante usadas também. Eu não cheguei ainda a acompanhar algum caso de implantação de metodologia ágil, uma dessas metodologias ágeis, em uma microempresa. Eu já ouvi falar de amigos meus que são mentores e consultores também, de terem acompanhado alguns casos. Os problemas que são relatados, geralmente na microempresa, é a questão de número de funcionários que é muito pequeno, às vezes. Isso leva a um problema na hora da montagem das equipes, que fica um time muito reduzido. Outro problema também é a falta de comprometimento do próprio dono ou da dona da microempresa. Isso, em menor grau, também há uma falta de comprometimento dos próprios funcionários, o que isso denota ali um treinamento falho, não só da metodologia, mas também, como eu já me referi, dos próprios funcionários e às vezes até dos donos. Eu diria que para uma microempresa com poucos funcionários, fica muito difícil a gente implantar uma metodologia desse tipo. Aliás, geralmente essas metodologias são implantadas em empresas de médio, principalmente grande porte. Empresas, grandes corporações usam essas metodologias e também nas startups são bastante usados. Quando eu tinha meu e-commerce, a gente tentou implantar, mas de cara nós vimos que o número muito exíguo de funcionários que tínhamos, a gente não deu sequência em função disso. Eu já fiquei sabendo também de alguns problemas advindos da falta de condições financeiras. Por isso requer um treinamento de uma empresa específica nessa metodologia ágil. Então, às vezes, a microempresa ela não dispõe de recursos para poder fazer esse treinamento. Existem algumas empresas que já estão atendendo o segmento de microempresa, mas
a realidade é que esse tipo de treinamento, ele, além de consumir o tempo dos, às vezes, poucos funcionários de uma microempresa, torna-se caro, né, o processo de treinamento. Então, isso é um inconveniente. Então, eu digo, é possível? Sim, porém muito difícil. Depende do tamanho da microempresa, depende da maturidade dos funcionários e dos donos e principalmente do comprometimento. Eu falo isso aqui já em vários vídeos, né? O comprometimento é fundamental. E a internet das coisas? Numa microempresa, principalmente aqui no Brasil, a gente vê ainda uma certa distância disso, porque existem várias microempresas, eu diria que a gente não tem uma estatística sobre isso, mas boa parte das microempresas tem deficiências de infraestrutura de tecnologia de informação. Às vezes mesmo a questão da internet, né? Você tem uma internet numa localidade que ela nem é uma internet banda larga, então isso prejudica um pouco a questão da internet das coisas. Eu, quando eu trabalhava na Vale, trabalhei na companhia Vale do Doce, né, hoje Vale, e eu ouvi falar sobre a internet das coisas no final dos anos 90, na virada ali dos anos 90 para o início dos anos 2000, nessa grande companhia, a Vale já se falava nisso. E hoje é uma grande realidade, né, já não é nenhum futuro, igual se falava aí há 7, 8 anos atrás, falando principalmente das pessoas, né, a pessoa física, que você usa a internet das coisas às vezes, antes de você chegar em casa você já acende uma luz, liga um equipamento, você pode, por exemplo, ativar a sua banheira de hidromassagem para quem tem, né, esse privilégio, enfim. Isso é muito usado hoje, não só nesse esqueminha que foi, como foi colocado aqui, mas no dia a dia já é bastante usado. Agora, para as empresas, a internet das coisas ainda está, por conta dessas deficiências de infraestrutura e também questão de capital financeiro, está restrito a grandes e médias empresas, né? Grandes corporações usam, né? Principalmente na questão do gerenciamento remoto, né? Você tem ali, por exemplo, grandes corporações em que, através da internet das coisas, você pode gerenciar uma linha de produção, por exemplo, na indústria, você pode gerenciar, através de softwares, né, remotos, a gestão da sua empresa. Eu acredito que a internet das coisas vai chegar aos poucos, né, nas microempresas aqui no Brasil, principalmente com a melhoria da internet, não é, de banda larga e de toda outra infraestrutura. Também a melhoria de capital. Né? Temos que ter aí, primeiro, um objetivo. Por que eu vou usar a internet das coisas? Né? Hoje existem softwares em que eu posso acessá-los remotamente, isso pode ser feito numa microempresa. Então, às vezes até a gente tem a ideia, só que a execução ainda não foi feita. Mas eu acredito sim que em pouco tempo a internet das coisas vai ser, ou vai começar a ser uma realidade nas microempresas aqui do Brasil. Se gostou, dê um gostei, compartilhe e inscreva-se no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.